Estamos de volta e vamos falar com Ana Paula Miléo. Só antes de eu falar da Ana Paula, eu quero falar o seguinte para você, Júnior. Veja aí que o Miléo tem mais um L. Para você não colocar no caractere aí, beleza? Então, Ana, vamos conversar. Não vamos falar daquele assunto, que eu não quero falar daquele assunto, daquele bandido, jaguara, vagabundo, sem vergonha, que fez aquilo com o cachorro. Porque se eu falar do assunto, eu vou lá e quebro a cara dele. Uhum. Então eu prefiro não ter... Eu depois depor na polícia por agressão, então eu prefiro não falar. Eu quero que você me fale o seguinte. Eu já falei, até esses dias veio o vereador, o Rudolf Polaco, e nós estávamos falando a respeito dos animais e tal, e eu falei com ele que as leis com os nossos pets, os nossos cavalos, enfim, qualquer bicho nosso, são muito brandas. E o ser humano é muito ruim. Bom, se o ser humano faz isso, se um cara mata a mulher que ele jura que amou, que vai amar lá no altar, dali 6 meses ele mata, se ele mata o filho dele jogando num apartamento, o que ele não vai fazer? Né? Então, quer dizer, o ser humano é um ser... eu sempre falo assim, que Deus deve se arrepender muito, né, de ter feito a imagem, porque tem na Bíblia que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, né? Deus deve ter feito assim, mas que burrada que eu fiz, cara, fazer esse animal na minha imagem e semelhança, né? Então, Léo, eu acho assim que eu acredito que as leis têm que ser mais rígidas. Eu vi um projeto de lei que já está tentando, já vai estar... visa aumentar, né, a punição nos casos de maus tratos e a morte, até depois da morte da manchinha, né, no Carrefour. Então, as coisas estão mudando lentamente na visão dos animais. Mas, eu vou fazer uma comparação que não tem nada a ver, mas até esdrúxula da comparação que eu vou fazer. Mas eu preciso fazer. Veja bem, a lentidão da lei para com a proteção dos animais é a mesma lentidão para com as mulheres. Agora, veja quanto tempo teve daí o aumento da pena pelo feminicídio. Mas quanto tempo levou? A mesma coisa dos animais. Quanta barbaridade tem que acontecer para as pessoas se tocarem de vamos mudar essa situação. Então, o que eu não entendo, porque aqueles camaradas, 90% daqueles vagabundos que a gente elege lá no Senado, lá na Câmara, lá em Brasília, que diz que fazem lei, não fazem nada, só embolsam dinheiro, alguns são bons, mas a maioria não presta. Então, veja bem, o que acontece? Eles têm que esperar o que aconteceu com as mulheres para chegar na lei do feminicídio. Então eles querem que aconteça tudo isso com todas as espécies de animais para chegar numa lei dessa daqui a 50 anos. Infelizmente, eu acho que antes disso a gente também tem que trabalhar muito com a população. A população ainda está com uma mentalidade muito antiga de tratar o animal como se fosse o animal não humano, né? Como se fosse muito inferior a ele. Na verdade, às vezes os animais não humanos, eles têm atitudes mais dignas do que o ser humano, né? Você veja bem, eu sempre cito o seguinte, lá em casa eu faço, é como se fosse uma experiência, você sabe que, veja bem, eu peguei um ovo, assim, a pavoa, ela botou meio chocada, eu choquei na galinha. Então a galinha chocou um ovo de peru e um ovo de pavão, a galinha. Aí a pavoa não tinha nascido os dela, eu pus de galinha e nasceu os pintinhos. Então você veja, a pavoa adotou os pintinhos, a peru adotou o pavão e o peru, e aí uma outra galinha que não tinha, o pintinho ela tinha largado, as duas adotaram cada um, era 2, cada um adotou um de outra. Isso o que é? Isso daí mostra uma solidariedade entre eles que às vezes não existe. Carinho, sem o preconceito, sem dizer é do outro, é de outra espécie, é nada. Elas foram adotando e cuidam e ficavam loucas quando aconteceu alguma coisa com elas. Então você vê a diferença que existe entre o ser humano e o animal. E o ser humano precisa evoluir muito ainda espiritualmente, moralmente, intelectualmente, para não acontecer essas barbaridades que acontecem com os animais. Os animais não podem ser tratados como coisa, já está mudando um pouquinho a legislação, ainda não é o ideal, mas ainda, pelo menos os pets já vão ficar garantidos que não podem ser tratados de qualquer forma, né? A gente tem ido nas escolas, conversado com as crianças, porque às vezes elas vêm com ideia equivocada de casa. É igual quando foi obrigatório usar o cinto. Não cortar sinal vermelho. As crianças são os principais fiscais dos pais, né? Então a gente tem ido, conversado com elas, olha,
fala pro papai não andar correndo, e se enxergar um cachorrinho, então avisa o papai, tá passando um cachorrinho, porque eles atravessam a rua às vezes com ingenuidade. Alguns não, alguns atravessam até na faixa, né? A Juliana aqui do centro atravessa tudo na faixa. Espera o sinal abrir para eles atravessarem, eu acho maravilhoso. Mas as crianças, elas têm que nos auxiliar para lá para frente, então ainda mudar mais ainda do que a gente tem tentado. Falar, olha, meu pai chuta. Não pode, não sei o quê, porque daí lá em casa ela vai chamar atenção. Animal solto na rua. É a única forma de mudar. Não pode, ele é perigoso. Nas escolas a gente leva um cachorrinho que nós temos que ele foi atropelado. Ele é pequenininho e ele só tem 3 patinhas. Então eles se impressionam muito com isso. Então eles começam a cuidar depois. Até teve uma entrevista numa escola que a gente foi, eles ficaram muito ligados. Não pode deixar o cachorrinho solto na rua porque é perigoso ele ser atropelado. Né? Então, as crianças, elas estão bem ligadas e elas podem nos auxiliar bastante, sabe? E agora, por exemplo, esse mês, agora, julho e agosto, é o mês assim, que há a probabilidade maior das cadelas entrarem no cio, né? E eu tenho visto na rua, Jesus, como tenho visto cachorro, aqueles bandos de cachorro e tal, quer dizer, o que vai aumentar de cachorro agora? E isso é uma parte também que tem que conscientizar a população, porque muitas dessas cadelas que estão nas ruas, elas têm tutores. Tem tutores, tem sabe? casa. E daí o que acontece? Da cria lá, 5, 6, 10 cachorrinhos, daí eles querem dar para nós, mas nós não temos mais lugares, entende? Aí brigam com a gente, ficam bravos. Mas se as ONGs não tiverem ajuda da população, é difícil controlar, olha, veja você, por exemplo, que é do SOS Bichos. Tem muitos cuidadores individuais. Por exemplo, exatamente, eu sou individual. Eu cuido dos meus lá. Tem uma senhora ali no Shangri-La, esqueci o nome dela agora até. Ela também tem os condomínios na frente, ali aquele condomínio, né? E ela ajuda bastante, onde tem cachorrinho, ela vai resgatar sozinha, daí ela pede ajuda, aí eu ajudo com dinheiro para salvar um, e ela ajuda com outro, e ela se vira. Então, quer dizer, além das ONGs... Isso, é muito importante. Existe muita gente. Eu sei de uma amiga minha que tem uma loja, não vou falar o nome dela, mas ela tem uma loja ali na Erasto Vilela, e ela tem um grupo de amigos também que eles fazem essa corrente de cuidar, assim, quando tem um acidente e tal, eles juntam dinheiro, pagam os veterinários. E tem veterinários maravilhosos que fazem preço de custo, uns que até, dependendo da coisa, não cobram, são uns anjos. E um anjo que, assim... que eu sempre falo, que eu quero dizer, é o Robson aqui da Ecovete. O Robson é um anjo em Ponta Grossa para os animais. E ainda com toda essa ajuda de vários, tanto das ONGs quanto de tantos protetores e pessoas que gostam mesmo dos animais, ainda assim a situação está bem complicada, sabe? Porque é muito complicado. Muito complicado. Você sai para resgatar um, se você começar a observar, você já vem com 3, 4, porque é muita coisa, é muito triste. E tem pontos, né? Ali no Guaragi, uma coisa absurda que soltam ali no Itaiacoca, lá para o lado do Kalinowski, assim, é absurdo o que eles soltam. A gente tenta em vários eventos que tem, sempre as pessoas vêm conversar com a gente e tudo, tentar orientar, falar da castração, da importância da castração, de dar uma alimentação de boa qualidade, uma ração boa, porque senão o animal vai ficar doente e daí o gasto vai ser maior, porque acontece muito assim, o animal começou a dar despesa, aí a pessoa quer se desfazer. E tenha coragem, às vezes, de colocar um animalzinho idoso na rua, sabe? Isso a gente sabe que já... Olha, eu vou ter que contar uma história absurda. O meu caseiro lá, ele viu um pincherzinho, que andava de cabeça baixa, ali perto do Shopping Total, por ali, sabe? Na rua de trás. E disse que o cachorrinho andava e ele ficou andando atrás, e o cachorrinho se batia, e ele ficou com dó e pegou o cachorrinho. O cachorrinho tá velho, ele já está lá em casa, lá na casa deles, lá que tá junto lá, faz acho que uns 6 meses, 7 meses. Mas o cachorrinho é tão velhinho que ele já não levanta mais a cabecinha, sabe? Já não tem dentinho. Mas vai ter um final digno, vai ter um final digno, porque daí assim como eu fico com dó, e daí eu compro a raçãozinha para ele, sabe? Assim, para ele comer separado, porque a ração do idoso é mais cara, e ele tem que ser uma ração especial, molhadinha, porque ele está tão velhinho, ele não consegue nem latir mais. Mas pelo menos agora nesses dias de frio, ele estava de roupinha, ela cuida muito bem dele, sabe? Ele estava de roupinha dentro da casinha. Então, quer dizer, vai ter um final... Pelo menos, já teria morrido.
sofrendo e tudo. Só que as pessoas não veem isso, né? E tem muitas pessoas que elas não podem, já não posso mais ter animal. Ou não tenho espaço para ter animal. Tudo bem, se não for para ele ter um espaço, ter um local digno também, melhor não ter. Melhor não ter. Mas se ela não pode, gostaria, ela pode ajudar os protetores independentes, as dando ONGs, uma ração sabe? por mês, pelo Exatamente, menos. porque a situação de todos os protetores, todas as ONGs, é falta de a parte financeira, falta de pessoal. Então a pessoa pode dedicar um horário do dia dela, olha, eu vou ajudar nessa feirinha de adoção, eu vou ajudar nisso, sabe? Agora, no final de semana, a gente vai estar naquele lojista solidário. Cada quilo de ração vai ser lá na... Como é que vai funcionar isso? Vai ser na Cat Dog, lá em frente ao terminal de Varanas. Então, eles já estão recebendo, a pessoa pode dar 1 quilo de ração, 5 quilos de ração, 10 quilos de ração e vai para a ONG. E a marca que está patrocinando, ela vai também dar um valor em ração para a ONG. Mas isso é uma promoção da ONG de vocês. Promoção da nossa ONG, mas já teve de outras ONGs, eu sei que tem de outras né? ONGs. Eu teve lá pro lado meu, lá teve de uma outra ONG, não me lembro até agora, eu não me lembro o nome da ONG, mas também eles fizeram uma coisa assim, numa agropecuária lá e deu legal até. É a Magnus, né? E se Magnus comprar, é ótima. Se comprar 1 quilo de ração da Magnus, aí ganha um cupom para concorrer a uma cesta grande, cheia de produtos e tal. Então isso já ajuda a gente, já dá uma aliviada na compra de ração, porque a gente compra mais de 2 toneladas de ração por mês. É um valor bem alto, sabe? E dessa forma, ajudando a gente, os outros protetores, assim a coisa vai funcionando, né? E vai amenizando um pouco a situação, porque ainda não é o ideal, mas a gente tem que batalhar e temos que acreditar. Né? Mas assim, sabe, Ana, eu também acho que a gente tem que acreditar, mas só que às vezes eu fico muito revoltado com a demora. E assim, por exemplo, o que esse vagabundo fez ali pro cachorro, é porque essas leis nossas são uma porcaria. E daí o que eu fico pensando, por que a gente elege tanta gente para não fazer nada? Por que tem 23, que agora vai ser menos aqui em Ponta Grossa, fora secretário e prefeito, e confusão, e governador, e deputado, e coisa, sendo que 10% se preocupam, que nem esses que estão empenhados nessa lei, embora restrita, mas pelo menos já é uma coisa que você falou. E o resto não faz nada. Uma atitude maravilhosa que o Jorge Luiz de Oliveira fez, que eu achei assim uma coisa maravilhosa, fazer aquele SAMU animal. E ele também tem feito umas campanhas para arrecadação de ração e tal. Assim, uma coisa voluntária. Ele não é de ONG, mas ele é uma pessoa que sempre gostou. Então, assim, eu acho que as ONGs, as pessoas, claro, se ele está visando isso como campanha eleitoral, não importa. Não importa o que fez. Isso, exatamente. Eu, por exemplo, assim, se eu sou de uma ONG, eu votaria no cara porque ele fez ajudando. Ele não está ajudando né? Ele está ajudando o geral. Então, quer dizer, se os outros não vão fazer e eu vou ter que votar, então eu vou votar no cara que está ajudando a minha ONG. Assim, quer dizer, a minha ONG não, está ajudando pelo menos o bem dos animais. Os animais, né? Exatamente. Assim, tem que ver. Porque não importa o meio, a causa, importa o fato final. Se ele usou isso como, que eu acredito que não, como fato eleitoreiro, não importa. Importa lá no final o que vai acontecer. Porque, acredito eu, e ele está fazendo isso particular. Sem ajuda pública nenhuma. Isso. Mas será que se ele perder, ele vai fazer? Então, tomara que sim, né? Não, mas na dúvida é melhor não deixar ele perder. Não é que eu deixe fazendo campanha aqui para ele, não. Eu estou citando o nome dele pelo fato que ele fez. Eu falaria de qualquer um outro, senão eu vou dizer que estou fazendo campanha para o cara. Eu não estou fazendo nada. Só estou dizendo o fato. E que outros criem vergonha na cara e façam igual. Não só para ONGs animais, para outras coisas, não é? E o grande problema, tanto dos políticos como até a gente passa por isso, é que as pessoas questionam muito por que vocês estão ajudando os animais e não as pessoas? Só que ajudando os animais, isso também é uma ajuda para as pessoas. Mas eu vou ter que responder. É uma questão de saúde pública, eu vou ter que responder. É uma questão eu prefiro ajudar os animais e não as pessoas. Mas o que criticam a gente... Ontem eu fui no restaurante lá em Guaratuba, que eu fui lá, desci lá com uma senhora em Guaicaibá, e nós fomos almoçar. Aí eu levei a menininha do meu caseiro junto e tinha 3 cachorrinhos lá na frente. Eu falei, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos juntar uns pratinhos e vamos levar para eles. Aí nós levamos para eles a comida lá na frente. Mas a senhora do restaurante, uma senhora muito simpática, ela disse, eu sempre dou para eles comida, vem mais aqui na frente. Então, no final do almoço, eu sempre que sobra, olha, veja que bacana, ela dá comida para eles. Embora seja comida, não é razão, mas pelo menos está alimentando. Exatamente. Tem o potinho d'água e tudo. Ela falou, e eu ajudo muito os moradores de rua. Daí eu falei,
Eu falei dos cachorros lá e tal, eu falei, eu ajudo não muito. Daí ela falou assim, mas eu gosto. Eu falei, mas eu não gosto. Eu falei, se for para eu optar entre ajudar o ser humano e os animais, eu prefiro ajudar os animais. Isso é uma opção minha, entendeu? Cada um tem a opção que você quiser. No final, na verdade, eu queria exterminar metade dos seres humanos. Mas eu não posso, mas não é tem que pra o ser humano, não sei se você concorda comigo, ele pode estar até numa situação alcoolizada, ele pode estar... Mas se ele tiver com uma dor, ele vai saber pedir ajuda em algum lugar. E fome também. Fome também. Sede também. Os animais, se ele está doente, ele fica vagando até alguém perceber. Esses de rua, né? Ele fica, como já aconteceu, a gente já foi atrás, porque alguém falou, tem um animal com bicheira enorme na cabeça no centro. Aí ficou todo mundo procurando ele ali. Ele não bateu num lugar e pediu ajuda, ficou na dependência de alguém perceber que ele estava doente e pedir ajuda. Se fosse um ser humano, certamente ele ia pedir ajuda para alguém e tudo. Lógico, eu acho que tem que ajudar o ser humano, mas o animal tem essa dificuldade. Eu acho que o ser humano tinha que deixar que morrer sozinho lá e pronto. E o animal tinha que ajudar. Os animais são, nossa, eles são muito amorosos. É lógico que o pessoal fala assim, eu não sou a favor de cão comunitário porque eles atacam as pessoas. Mas também se tirar as casinhas, eles vão continuar nas ruas porque é ali que eles vivem. E às vezes precisa de uma castração para dar uma diminuída ali, já uma equilibrada hormonal, eles não ficarem disputando as fêmeas, né? Então já diminui muito o problema. Porque na época né? do cio, por exemplo, os meus lá, no ano passado, os meus, que eu digo os de rua, eles mataram 3 pequenos. Veja só. Eles mataram 3 pequenos que não deu como salvar. Eles se embolaram e na hora, assim, os maiores mataram os 3 pequenos. E nós conseguimos salvar, mas eles abriram ele daqui até aqui embaixo, assim. Nossa. Aí ele ficou, acho que uns 15 dias no veterinário. Daí eu levei ele lá para casa, porque tinha mais 30 dias de tratar. Ficou lá dentro, não vou soltar ele mais na rua. Como é que vou soltar ele na rua? Ficou com a orelhinha torta, coitadinho. Então, como é que vai ficar? Não tem mais como soltar. Né? Aí que eu digo, então nessas brigas, claro que essas brigas os humanos também fazem, né? Que os humanos em família, tem aqueles almoços de domingo de família, que é macarrão, frango e maionese e cachaça. E sempre uma morte no final. Nossa. Né? Sempre dá uma morte no final ou dá uns que se furam no final. Né? Então tinha que acabar ou com a maionese, ou com o frango, com o macarrão, ou com a cachaça. Eu acho que ia acabar de se reunir a familhada, porque reúne aquela familhada que não sei de onde vem tanto parente, e um sempre acaba matando o outro. Então tem isso também. De vez em quando a gente vê essas situações, no fim de semana principalmente. É verdade, no domingo que a desgraça acontece. Ana, então veja bem, como vamos repetir o negócio lá do terminal de Varanas, lá, é naquela agropecuária que tem em frente? Assim? Cat Dog, agropecuária. Então como é que vai a pessoa, de novo? Vamos repetir o nome. As pessoas já podem levar qualquer quantidade de ração para a ONG. Pode comprar lá também. Pode comprar lá. Comprando lá, e se for da marca Magnus, vai receber um cupom para concorrer a cestas, que tem várias coisas dentro, toalha, camiseta, potinhos para alimentação de animal, tem muitas coisas que eu esqueci, a maioria. Cesta, e daí vai concorrer a essa cesta e vai estar ajudando a ONG, né? Você veja bem, se passar, por exemplo, assim, quem está assistindo ali pro lado de Varanas, que eu sei que tem bastante audiência ali pro lado de Varanas, tem ali o Florenal, ali da churrascaria, que é vereador também, ele podia ir lá comprar uns quilos também, né? Nesse dia a gente vai estar com feirinha de adoção. Isso é bom. É uma oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas também, algumas dúvidas, às vezes, sobre castração ou sobre qualquer outra questão da causa animal. A gente, né? Meu vizinho tem um cachorro que faz isso, né? Aí vem, conta pra gente, a gente tenta ajudar da maneira que pode, com a experiência que a gente tem, né? E tudo. Então é uma oportunidade também de conversar e estar, né? assim, junto com a população para saber o que eles pensam, para trocar uma ideia com a gente. E gente, vejam bem, se passar, eu estava fazendo essa matemática, se passar por ali, ali passa muito mais que 100 pessoas, aquele lugar ali passa milhares de pessoas, até que vão no Mufato e vão lá para o lado de lá, que moram lá pelo outro lado, lá para dar bebê, coisa e tal, passa quase tudo por ali, né? Então vejam bem, se passar por baixo, no dia, 1000 pessoas, que passam muito mais, se 1000 pessoas... Cada um der 1 quilo só, é 1000 quilos. Né?
Já Exatamente. ajuda quase 15 dias. Né? Exatamente. Quase 15 dias. Então vamos fazer isso. Querida, muito obrigado por você ter vindo. Parabéns a você agradeço. e a todos que se dedicam tanto, que eu não faço nada praticamente Não. em termos do que vocês Não, fazem. eu acho que se cada um fizesse o que você faz, a gente estava feito já. Mas eu faço muito pouquinho. Vocês fazem, vocês saem, vocês vão atrás. Eu sempre digo que eu não sou tão bonzinho assim, sabe? Mas assim, é maravilhoso o trabalho que vocês fazem, você, que eu digo, todas as outras ONGs, e também os cuidadores individuais, que nem essa minha amiga, que tem os grupos dela. Então, eu acho que nós precisamos fazer isso, mas principalmente nós temos que educar nossas crianças, que serão a salvação dos futuros cães, e pressionar nossos políticos que na hora de votar eles vão lá e prometem mundos e fundos, depois não dão nem os mundos nem os fundos e somem da nossa vida. Exatamente. Obrigado, querido. Obrigada a você. 2 minutos a gente volta. Well, I just can't